ministros, compañeros. Muito boa tarde, ministros, companheiros. É para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, para saudar-lhes e pedir a Cristo as suas bênçãos para cada um de vocês. É um tempo muito importante na qual estamos vivendo. E estamos vendo que Deus está cumprindo as coisas que Ele prometeu que Ele faria em meio ou no meio da sua igreja. Porque todo o programa divino que Deus realiza em sua igreja é por meio do Espírito de Cristo em sua igreja, de era em era e de dispensação em dispensação. E o que Ele faz, pois já tudo está profetizado na palavra, tanto no Antigo Testamento, no Antigo Pacto ou Testamento, como no Novo Testamento. Ou seja, que Ele não vai fazer uma coisa que Ele não prometeu, que vai realizar. E tem que ser o que Ele prometeu. E as coisas que Deus fará em e com a sua igreja no último dia vão ser feitas em sua igreja. Por exemplo, se Deus tiver prometido fazer algo, realizar algo com seu povo, tem que ser dentro do novo pacto, uma etapa onde a igreja estiver nesse tempo. Por exemplo, o que ia fazer na Ásia Menor, na primeira era da igreja entre os gentios, pois o fez através de São Paulo e com todos que trabalharam com São Paulo nesse tempo. Sempre será em e através da igreja que Deus atuará, porque a igreja é a ajuda idônea de Cristo. É um trabalho de Deus por meio de Cristo e sua igreja. Por meio do segundo Adão e da segunda Eva. Aí é onde se cumprem as promessas sobre o novo pacto divino. E para este tempo final, pois tudo o que Deus prometeu que vai fazer a favor da sua igreja, pois vai fazer no meio da sua igreja. Por exemplo, a terceira etapa da qual tanto falou o reverendo William Branham, que vai se realizar, e que nos deu uma amostra através do reverendo William Branham, e nos disse: vi a poderosa mão de Deus manifestada 5 vezes, nos deu 5 exemplos. E esses 5 exemplos são tipo e figura do que Deus vai fazer no meio da sua igreja noiva no último dia. Por exemplo, a ressurreição do peixinho. Que qualquer pessoa diz, mas isso é tão simples. Mas Cristo não multiplicou os pães também e os peixes? Vê? Simples também. Era a palavra criadora, falada, atuando, dando graças, partiu e deu aos discípulos e foi feito o milagre. E o que significa no meio da igreja a ressurreição de um peixinho? Pois a ressurreição dos mortos em Cristo, tão simples assim. Não disse Cristo, venham após mim e eu lhes farei pescadores de homens? Representou os crentes em Cristo que o receberiam como Salvador, os representou em peixes. A mesma voz que disse a Lázaro, sai para fora, vem para fora, ressuscitando, é a mesma voz que fala ao peixinho, vê? É a voz da ressurreição. Depois, a tempestade sendo detida. Isso é o poder de Deus manifestado em toda a sua plenitude. E esse poder vai ter as 2 oliveiras, Moisés e Elias. É uma manifestação plena de Deus representada nessas 5 ocasiões que o reverendo William Branham menciona da poderosa mão do Senhor. O tumor no
de la hermana ovário da irmã Branham. la iglesia está representada A igreja está representada na irmã Branham, porque el mensajero porque o mensageiro representa a Cristo sempre representa Cristo em cada era. y la esposa. E a esposa, pois, representa a igreja, tão simples assim. Un problema de salud Um problema de saúde, pois é um problema espiritual impedía que impedia cumplimiento de para o cumprimento de uma promessa. la promesa A promessa de um filho que lhe foi prometido de William Branham ao reverendo William Branham. y que él lo vio E que ele viu nas Escrituras e disse: se eu chegar a ter um filho varão, porei por nome José. y entonces E então o anjo disse que ia ter um filho le llamara José e que o chamasse José. tumor Mas en o tumor ahí el hermano Branham aí na irmã Branham, ahí ¿qué pasó? é preciso ver bem aí o que aconteceu aí. Em seguida falamos disso. Tenía escrito para hablar Não tinha escrito para falar sobre isso. muestra Mas vejam, de salud mostra um problema de saúde aí, tipificando um problema espiritual. porque le cerró la puerta. O problema de saúde veio porque lhe fechou a porta. Algo malo de E isso foi mal diante de Deus. irrespeto, Desrespeito. irrespetuar a un mensajero, no importa. Desrespeitar a um mensageiro, não importa que seja o esposo, que a esposa o faça. Deus não passa despercebido. E isso representa El grupo o povo ou o grupo da sua era, fechando a porta para Cristo, cerrando la puerta fechando a porta a lo que fue precursado. ao que foi precursado que viria ou que virá. Si lo que un profeta, Se o que um profeta, palabra de Dios, por palavra de Deus, anuncia que acontecerá e não acontece, no queda vindicado. não fica vindicado, confirmado como que é um profeta de Deus. Y si lo que habló el reverendo William Branham E se o que o reverendo William Branham falou e precursou e disse que viria, e se não se cumpre, então não foi confirmado como profeta. la última vindicación o confirmación A última vindicação ou confirmação de que ele é o profeta precursor es el cumplimiento. é o cumprimento da vinda daquele que ele disse que viria Esa es la depois dele. confirmación final. Essa é a confirmação final. Pode ter todas as demais confirmações, mas se não tiver essa, Todas las más importantes. faltou a mais importante, porque essa é a mais Lo más importante. importante de un precursor es A mais importante de um precursor é o que ele precursar. y lo que él E se cumpre, é o que ele precursou foi o maior, a vinda do Senhor. E esse é o maior mistério en el cielo y en la tierra. no céu e na terra. Pueden tomar asiento. Pode se Pero un sentar. saludito nada más ya que Era uma saudação nada mais, estamos cerca de la actividad já que estamos perto da atividade con todo el pueblo. de ir com todo o povo. Ahora, Agora, ¿cómo va a ser el cumplimiento de la promesa? como vai ser o cumprimento dessa promessa? Simplíssimo. Como Deus disse através do precursor. No hay que buscar Não é preciso buscar explicações que outra pessoa dê. como él dijo, así É como ele disse, assim será. E disse que seria um segredo completo, el cual será revelado. o qual será revelado à igreja noiva. Ahora, Agora, la venida del Señor a vinda do Senhor está tipificada está tipificada, representada en el nacimiento del hijo no nascimento del reverendo William Branham José. do filho do reverendo William Branham José. Por isso, quando o anjo lhe mostra El libro de José, le o muestra livro de acerca José de José. e lhe mostra sobre José, Y entonces el reverendo William e então o reverendo William Branham diz: José, vem José. está diciendo la venida Está anunciando a vinda do Senhor, en José. tipificada em José. Y a José, E a José, José es el que tiene José é quem tem a bênção da primogenitura. a través
Efraín y Manasés. Através de Efraim e Manassés, a bênção da primogenitura foi dada a José, quando Jacó abençoou aos filhos de José. La bendición más grande cayó sobre E Efraín. a bênção maior caiu sobre Efraim, que era o menor. Y José le dice a su padre, E José diz ao seu pai: meu senhor, não é assim? Padre mío, no así. Ou meu pai, não é assim? Dos profetas. Os dois eram profetas, dois profetas. Vê? Quando há dois profetas ao mesmo tempo, algumas vezes há problema, porque Dirigir. cada um Jacob quer dirigir as coisas. estaba vigente Mas Jacó estava vigente ainda, y era su padre. e era seu pai, e era quem tinha a bênção da primogenitura. José não a tinha, Porque la tenía era Jacó que tinha para passá-la de sus hijos. a um dos seus filhos, e a passou diretamente a um dos seus filhos através dos netos. Si Jacob, si José la Se José a passasse, ia passar a Manassés. a Manasés, como Isaac, Como Isaac, consciente, se a desse se la daba a Esaú. consciente, a dava a Esaú. Quería, se la daba a Roma. O que significaria? A dava a Roma neste tempo, Porque es la bendición de la porque primogenitura. é a bênção da primogenitura que está ligada ao reino de Deus na terra. Estaban luchando allá Estavam lutando lá y están luchando e estão lutando também por 2000 anos. porque lo que se quiere es la bendición Porque o que se del reino de Dios. quer é a bênção da primogenitura do reino de Deus na terra. Nos dias de Jesus, Ya era a luta por la bendición era del trono pela bênção celestial. do trono celestial. Pero Cristo obtuvo. Mas Cristo obteve a vitória. El enemigo quería O inimigo queria colocar por Judas Iscariote no trono. Lá era através de Judas Iscariote. lo ahorcó, pero E o enforcou, mas lo murió en una, morreu em uma árvore. fue por sí mismo. Mas foi enforcado, foi por si mesmo. E o Messias tinha que morrer, não por si, mas que o matariam. Equivocó de árbol y se equivocó de Se equivocou de árvore, se equivocou da forma. forma. Donde E então, pois, teve que ir ao lugar de origem, lá, a quinta dimensão. pero Cristo Mas obtuvo la victoria Cristo obteve a en vitória. la forma correcta, Morreu na forma correta, como el como o sacrifício de expiação, levando los pecados levando os pecados do povo. infierno, porque Foi ao inferno porque tinha que ir ali, porque todo pecador tem que ir ao inferno. E lá levou os pecados do povo, levou-os longe, el macho cabrío como o bode sobre a qual era confessado os pecados do povo, e os levava longe. Porque Cristo é representado no bode da expiação e também no outro bode, no era que não era sacrificado, mas eram confessados os pecados do povo sobre esse cabrito, tipifican a Cristo. ou sobre esse bode. Os dois tipificam a Cristo. O bode da expiação, Cristo em seu corpo físico, e o bode sobre o qual são confessados os pecados, a Cristo em seu corpo angelical. Su cuerpo angelical Por isso foi em seu corpo angelical ao inferno, e ali levou os pecados do povo. E saiu sin los pecados sem os pecados do povo, e saiu com as chaves do inferno e da morte. pasó E saiu vitorioso, passou onde estavam Abraão, Isaque e Jacó e os demais profetas, del antiguo o povo do antigo pacto, y lo sacó de e os tirou de lá dessa dimensão, del seno de Abraham do seio de Abraão, y resucitaron con e ressuscitaram com ele no dia da ressurreição. Apareceram muitos na cidade y después cuando e jovenzinhos. termina E depois, quando Cristo já termina seus dias na terra, 30, 40 dias com seus discípulos, con ellos sobe ao céu com eles. el Salmo E se cumpre o Salmo qual? 24, 23 ou 24, Miguel? 24. Abram, ó portais, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. E perguntam os que estão no céu: quem é este Rei da Glória? E os santos que vão com Cristo dizem: Jeová, o poderoso em batalha, ele é o Rei da Glória. Esse era Cristo, que se diria y así Yeshua. eran como
fue cumplida E en assim, Cristo pois, vejam como foi cumprida em Cristo promesa, esta promessa. y fue en medio del E pueblo foi que no estaba meio bajo do el pacto. povo que estava sob o pacto correspondente àquele tempo. E as promessas para o novo pacto são cumpridas no meio do povo que está dentro do novo pacto. Agora, Viene José, vem José, o reverendo William Branham clamando. vendría físicamente, Viria fisicamente um filho que se chamaria José e se torna tipo e figura da segunda vinda de Cristo. Tão simples assim. ese es el misterio, Esse é o mistério bendición grande que e tiene, grande benção que tem esse filho do irmão Branham, que es tipo y figura, que é tipo e figura da segunda vinda de Cristo. y por E, consiguiente consequentemente, hay una bendición, há uma grande bênção para ele. pero no en él, Mas não é nele que se cumpre a segunda vinda de Cristo, mas que ele é somente o tipo e figura, fue José, como foi como fueron otras personas, José e como foram outras pessoas, como Davi, como Salomón también, como Salomão também, así por el estilo. e assim por diante. Y ahora E agora temos temos também, também, e tudo isso tem que se cumprir no meio da igreja. Cristo vindo à sua igreja, pois é a sua igreja a que tem a promessa da sua vinda para o último dia. E esse mistério será aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem que ser aberto ao mundo inteiro, mas à sua igreja, porque Cristo vem por sua igreja. Porque o tempo para a transformação e o arrebatamento chegou. E é no último dia. E o último dia é o 7º milênio de Adão para cá. E conforme o calendário gregoriano, já estamos no último dia. No 7º milênio de Adão para cá, ou o 3º milênio de Cristo para cá. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E temos as demais amostras do que será a terceira etapa no meio da igreja. A outra foi a criação de esquilo. Isso é a criação pela palavra falada. E encontramos que esquilos para comer nos fala de alimento. Encontramos que o reverendo William Branham fala de alimento para cada era. Fala do alimento para a era luterana, o alimento para a era wesleyana, alimento para a era pentecostal. Para a era pentecostal a simboliza, parece que é em galinhas, não é? Ou em coelhos, e assim por diante. E então, esquilos, que alimento estará representando? Pois o alimento espiritual para a era da pedra angular, pela palavra criadora sendo trazida esse alimento. E agora, quem é o servo fiel e prudente ao qual o seu Senhor pôs sobre a sua casa, sua igreja, para que lhes dê alimento a tempo, a palavra? Em verdade, vos digo que quando o seu Senhor vier e o encontre fazendo assim, ou seja, dando esse alimento, sobre todos os seus bens o colocará, ou porá. Isso está em São Mateus, no capítulo 24, versículo 41 a 47, por aí. E esse alimento é a palavra de Deus para o último dia. O servo fiel, ao qual o seu Senhor quando vier, ou seja, o Senhor que estiver, o servo que estiver na casa de Deus, o mensageiro que estiver na casa de Deus, dando o alimento espiritual, a palavra de Deus para esse tempo, a qual, pois, está representada nos esquilos que foram criados. Não estavam. Portanto, isso nos fala de uma mensagem dispensacional que não estava. E é trazida à existência pela palavra criadora, pela palavra de Deus. E pela palavra de Deus será confirmada ou confirmado, será mostrado através da palavra e pela palavra.
E esse é o alimento para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, que dará a fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, podemos ver que há diferentes lugares que foi dada essa palavra criadora e foram criados esquilos. Em um lugar, em um ramo de árvore, em outra árvore que não podia ser possível, e assim por diante. Foi falada a palavra criadora e se tornou realidade. E isso é a terceira etapa. A terceira etapa, vejam vocês, é para a igreja noiva. Lugar onde pode ser tornado realidade. E é para as virgens insensatas também. Lugar mais difícil. E para o mundo também. Lugar dificílimo. Mas vai funcionar no meio do mundo, no meio dos perdidos também. Porque a terceira etapa é para os perdidos que já não têm oportunidade. Essa terceira etapa é a palavra criadora sendo falada. Pois vai ser falada no meio da igreja, no meio das virgens insensatas e no meio da humanidade, do mundo que já não tem mais esperança. E vai operar efetivamente em qualquer lugar. Vai ser trazido esse alimento para todos. Um alimento, a palavra que poderão comer, poderão receber, poderão dar testemunho de que é a palavra de Deus. Mas por meio dessa palavra criadora vão ser feitos milagres também. Já os milagres, vejam vocês, tem que ver com as coisas que serão criadas. Diz o reverendo William Branham, que Deus vai criar até membros do corpo que faltam para algumas pessoas. Sejam olhos, sejam braços e assim por diante. E ainda mais, vai produzir a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estamos vivos. A ressurreição dos mortos, representada na ressurreição do peixinho, e a transformação de nós, os que vivemos. E qual é a outra que nos falta, Miguel? A salvação para os filhos da irmã White. Ou seja, estará se falando a salvação para os familiares dos crentes, para os filhos e as filhas e assim por diante. E tudo isso será feito pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo em meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como foi dito ao reverendo William Branham, diga o que quiser e será feito. Vejam, isso também nos fala de adoção, um filho adotado, tipificado no reverendo William Branham. E o ministério que vai ser adotado no último dia é o ministério que o Espírito Santo estará operando, o ministério de Moisés, Elias e de Jesus. Esses são os ministérios da vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia, e vão estar no meio da igreja do Senhor. E em seguida os judeus vão dizer: este é quem nós estamos esperando. Quando eles o virem atuando no meio da igreja noiva, eles o vão reconhecer. Por isso vão ver uma aproximação no último dia, onde vão ver o que o reverendo William Branham quis, se aproximar dos judeus para lhes levar a mensagem. Mas quando já estava no Egito para passar para Jerusalém, o anjo lhe falou: não vá lá, não é a hora, não é o tempo. E ele obedeceu e não foi lá. Mas neste tempo verão uma aproximação entre a igreja noiva, encabeçada no mensageiro do último dia, e o povo hebreu, a nível dos líderes do judaísmo, para a bênção do povo hebreu, porque é uma promessa
uma bênção prometida para o povo hebreu. E quando estivermos vendo isso, saibamos que o reverendo William Branham quis estará se tornando uma realidade. Tem um processo Terá um processo que vai conhecer, a igreja que a igreja do Senhor vai conhecer, vai ver, embora que não entenda, mas vai estar vendo. algunos van a E alguns vão dizer, pero bien, esto es mas vejam, isto era o que o irmão Branham queria. E vejam, tão fácil que estão fazendo agora, tão fácil que está acontecendo, e que chegou o tempo para isso. en esa forma. E por isso Deus vai fazer nessa forma, porque será Deus quem estará atuando. Y ahora E agora, estamos viviendo nosotros, nós estamos vivendo no tempo final, onde estamos vendo tantos terremotos e maremotos, tsunamis, vulcões, el calentamiento global o aquecimento global, le quita las esperanzas que tira a esperança da raça humana de um futuro bom y le muestra e mostra um futuro de desastre, cómo va a suceder. como acontecerá na grande tribulação. Les está mostrando Está mostrando o quadro do que vai ser a grande tribulação. y ni siquiera le han dicho la mitad. E nem sequer disseram a humanidade, a metade à humanidade. E os cientistas disseram, El público não está completamente para o público, mesmo que esteja na internet. siempre para O público não entra sempre para estar vendo essas coisas. E quando as vê, no lo entienden. Pero están aquí en la se é mostrada cientificamente. Algumas vezes não entendem, mas estão aqui na Escritura. Aqui as podem ver em forma mais crua, mais clara, o que vai acontecer. E depois vê que os cientistas falam do mesmo. E depois vê o cumprimento dela. Não há esperança para este mundo. Não há esperança para o reino dos gentios, que está na etapa dos pés de ferro e de barro de olheiro. Não há esperança para esse reino. que con la venida E esse reino, diz a Escritura, que com a vinda da pedra, não cortada por mão, será destruída. Destruição vem na grande tribulação. A pedra vem primeiro, a igreja, para buscá-la, transformá-la e levá-la com ela à ceia das bodas do Cordeiro. E a vinda do Senhor à sua igreja é um segredo. un secreto. E se é um segredo, disse o reverendo William Branham, que o rapto vai ocorrer e a humanidade nem vai se dar conta de que ocorreu. E ainda diz Que habrá un terremoto, sobre a ressurreição que haverá um terremoto la resurrección. que trará a ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, houve um terremoto muito grande. Y resucitaron con E ressuscitaram com eles os santos del Antiguo Testamento. do Antigo Testamento. Dice que la resurrección Diz que a ressurreição e o rapto será em um tempo de muita confusão. por lo tanto, Portanto, vean, vejam, página 370, página 373 do livro dos selos em espanhol. párrafo 227, Reconhe... Parágrafo 227 diz: reconocemos que nos queda reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. Depois ali será o fim. Já não haverá esperança para o mundo. Ali será o seu final. Neste tempo, a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. la misma cosa. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos apareçam. Va a ser lo mismo. Vai ser o mesmo, igual. Sabemos que puede ser Senhor, sabemos en cualquier que momento. pode ser a qualquer momento. Estamos esperando que chegue este grande dia de alegria. Ou seja, que para os crentes será um dia de alegria, porque os mortos estarão em corpos eternos e os veremos jovenzinhos. No van a ir a Estarão conosco. Não vão à primeira era porque já passou, não vão à segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, porque já passou. Tem que ir à era da adoção, que é a era da pedra angular, a era da qual falou o reverendo William Branham. o sea que Ou seja, que não é algo inventado, a não ser fue algo que hablado. já foi falado. En el libro de citas No livro de citações es que nos habla é que nos fala de la edad que viene. a respeito da era que vem,
A era de la piedra. da pedra angular. Esa es la edad de la adopción. Essa é a era da adoção. Assim como a era da pedra angular no dia do Senhor Jesus Cristo El tiempo foi de su o ministerio, tempo do seu ministério su resurrección. e da sua ressurreição. Y la séptima edad en el E a sétima era no dia de Jesus Cristo foi a etapa de João Batista. Tão simples assim. estaba en la João estava na sétima era da igreja hebraica, sobre a lei. Depois piedra angular. veio a pedra angular, Cristo, que é a pedra angular. E abriu a era da pedra angular e a etapa da vinda do Senhor. La edad de la piedra A era da pedra angular de la é a etapa del Señor. da vinda do Senhor, onde Cristo cumprirá sua vinda à sua igreja. Como vino los que estaban bajo el Como veio aos que estavam sob o pacto que foi dado no Monte Sinai, lá no tempo de João Batista, e depois seguiu Jesus. que seguían a Juan el E Bautista os que seguiam João Batista, alguns seguiram a Jesus hicieron e fizeram bem, porque o precursor vem para preparar o povo para que o sigam o que vem depois dele, a qual os colocará em outra era, em uma era perfeita, a era da pedra angular. Porque quem vem depois do precursor é a pedra angular. Vem para o cumprimento das promessas divinas para a era ou etapa de adoção. Foi nessa etapa de adoção onde veio o Espírito Santo, onde foi feito o sacrifício, veio o Espírito Santo depois, veio a ressurreição, e todas essas bênçãos vieram nessa era da pedra angular. A adoção espiritual, que é o novo nascimento para todas as pessoas que receberam Cristo como Salvador e são batizados em água em seu nome, e Cristo os batiza com o Espírito Santo e fogo e produz o novo nascimento. E assim aconteceu naquele tempo el Señor Jesucristo do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. que Cristo murió E em seguida, Cristo morreu e ressuscitou e subiu ao céu. E veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes, 50 días después 50 dias depois da ressurreição de Cristo. de Cristo. Y ahora vemos que E agora vemos la creación que começou a criação de uma nova raça. en el tiempo de Jesús, Ali no tempo de Jesus, com resultado en Cristo ressuscitado em corpo glorificado. el primero de la nueva raza, Esse já é o primeiro da nova raça com vida eterna. E depois 120 que fueron llenados que foram cheios y tuvieron do Espírito e obtiveram nacieron en um novo nascimento. Nasceram em uma nova raça com vida eterna, que forma la iglesia, que forma a igreja do Senhor Jesus Cristo. E estiveram nascendo milhões de seres humanos nessa nova raça com vida eterna. naciendo en el Estiveram nascendo no reino de Deus. nacimiento, están Esse novo nascimento, esse nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos, que é da água e do Espírito, ou seja, do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo. Não é um nascimento que corresponde ao reino dos gentios. mundo se nace a través de los No reino dos gentios ou no reino deste mundo, se nasce através dos pais terrenos. No reino de Deus, se nasce através da água e do Espírito, do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo. E esse nascimento é do céu e, consequentemente, é para a vida eterna. se obtiene ahí, Se nasce a vida eterna com Cristo em seu reino eterno. en donde se E obtiene se obtém aí essa transformação interior, onde se obtém o corpo angelical. E depois la transformación física, que es la segunda parte, receberá a transformação física, que é a segunda parte do programa da redenção. Será a redenção do corpo, da qual fala Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. O dia da redenção es el séptimo milenio é o 7º milênio, de Adán hacia acá, de Adão para cá, como día delante de Dios, como dia diante de Deus, e também como y como dispensación, é a era da pedra angular, e como dispensação, a dispensação do reino. Tão simples assim. E a mensagem, pois é a mensagem do Evangelho do Reino, a qual la venida del Señor, é revelado todo o mistério da vinda do Senhor à sua igreja no último dia. Com a mensagem do Evangelho da Graça, não se revela o mistério do sétimo selo, porque com o Evangelho da Graça se revela
o mistério da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, mas o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá é revelado com o Evangelho do Reino, o Evangelho da dispensação do Reino. Essa é a mensagem que o povo hebreu receberá e que receberá a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo no último dia, para obter a fé, para ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim que podemos ver onde nos encontramos em nosso tempo. Qual é a mensagem correspondente ao nosso tempo? A mensagem do Evangelho do Reino, que é a grande voz de trombeta ou a trombeta de Deus. Essa é a mensagem que nos dá a fé para sermos transformados e raptados. É a mensagem que nos fala de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação, e que nos fala da vinda do Senhor à sua igreja no último dia para a nossa transformação e arrebatamento ao céu. E quando os judeus virem a Cristo vindo por sua igreja, virem o anjo forte descendo do céu e estando no meio da sua igreja, em Apocalipse 10, dirão: este é o que nós estamos esperando. Mas ele não vem por eles, mesmo que seja mensageiro a Israel, e diz: é importante conhecer estas coisas para saber onde nos encontramos no último dia. Página 57 do livro dos selos em espanhol, parágrafo 16 em diante. Este livro selado com 7 selos será com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Este livro selado com 7 selos, o livro dos 7 selos, através do reverendo William Branham, ele está nos dando profeticamente a conhecer o que vai acontecer quando chegar o tempo para se cumprir a abertura dos 7 selos no céu, que será depois que Cristo terminar sua obra de intercessão no céu. Saia do trono de intercessão, tome o título de propriedade e o abrir no céu. Mas Deus tem que nos dar uma amostra, nos mostrar o que vai fazer quando chegar esse tempo. Quando Deus deu à sua igreja a conhecer estas coisas que vão acontecer, quando Cristo terminar sua obra de intercessão, esteve revelando ao seu povo todas essas coisas que têm que acontecer, mesmo que naquele tempo não esteve o título de propriedade na mão de Cristo e não foi aberto, mas que é uma profecia. Diz: assim vai ser quando chegar esse tempo. E por isso diz: este livro selado com os 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. E em Apocalipse 10, o anjo forte, que é Cristo vindo por sua igreja, o encontramos como leão clamando. Portanto, terá mudado de cordeiro a leão. Já não será sumo sacerdote, mas rei e juiz. Daremos também leitura ali para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente agora. Isto já é o tempo do fim, porque diz assim, vê? Quando isso ocorre, já é o tempo do fim. Depois encontramos, através das diferentes mensagens desta série, os 7 selos, que o reverendo William Branham diz, ele ainda está no trono de intercessão como sumo sacerdote. Mas isto vai ser assim quando ele terminar seu tempo de intercessão e tomar o título de propriedade. Mas ele ainda é cordeiro e sumo sacerdote, ainda há oportunidade de salvação.
E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. E agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque até no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. Vejam, é o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente para os judeus, porque a sua igreja chegou ao seu fim. E agora vejam, ele vem para os judeus. É que a vinda do Senhor é para os judeus e é também para a igreja noiva, porque ainda vai estar aqui quando ele descer como o leão da tribo de Judá, clamando como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo as suas vozes. Agora continuando, o seu rosto era como o sol e seus pés como coluna de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. E agora, o que mensageiro a Israel vem pela igreja do Senhor Jesus Cristo, por sua igreja? Porque chegou o tempo para a sua igreja ser transformada e levada com Cristo a ser da boda do Cordeiro. Porque terá se completado o número dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, nós estando neste tempo, mesmo que ainda a porta da misericórdia está aberta, e Cristo está como sumo sacerdote no céu, tudo está se preparando para Cristo tomar o título de propriedade, e isso fará quando completar sua igreja. Por isso se trabalha na obra missionária e evangelística, levando o evangelho de Cristo a todas as pessoas, para que entre o último escolhido, a sua igreja, e se complete a sua igreja. E então Cristo terá terminado a sua obra de intercessão e fará sua obra de reclamação ao tomar o título de propriedade. E essa obra já será como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores, como o redentor semelhante, que toma o título para levar a redenção física, que é a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos crentes em Cristo em corpos glorificados. E aí nos detemos no do anjo forte que desce do céu, que é Cristo. Aí está o grande mistério. Apocalipse 10. Essa é a vinda de Cristo à sua igreja com o título de propriedade no último dia. O título da vida eterna, título de propriedade da vida eterna, título de propriedade de toda a criação. Sem esse título no meio da igreja, não haverá transformação para os vivos e nem ressurreição para os mortos em Cristo. Mas Deus pôs sempre na boca do mensageiro de cada era a palavra, a mensagem correspondente a cada era. Deu para que se coma essa mensagem, ele a come e a fala, e se realiza o programa de Deus contido nessa mensagem. Assim será neste tempo final. O instrumento que Deus terá na terra, na era da pedra angular, vai estar recebendo o anjo forte, representado nesse mensageiro, que receberá o anjo forte, representado em João o apóstolo, porque João o apóstolo representa a igreja e representa todos os mensageiros da igreja, desde o primeiro até o último. E João, comendo o título de propriedade, primeiro João vendo a vinda do anjo forte, é o mensageiro com o seu grupo, vendo a vinda do Senhor, do anjo forte que desce do céu, e recebendo esse título de propriedade, e recebendo o título de propriedade que Adão tinha e que foi dado, perdeu o direito a tê-lo, e Deus o regressou à sua mão. Esteve por milhares de anos na mão de Deus, mas no último dia é dado a Cristo. Cristo abre no céu para fazer sua obra de reclamação e o traz para a terra e o entrega a um homem para que o coma.
E depois é dito: y le has dicho, será doce em tua boca, mesmo que em teu ventre será amargo. dulce porque la palabra Doce de Dios porque es lo más dulce que a palavra de Deus é o mais doce que há, hay, dice la Escritura. como o mel diz a Por Escritura. la palabra de Dios Mas pela palavra de Deus pasan por grandes amarguras. se passam por grandes Amarga amarguras. esa parte, É amarga essa parte, mas recibir la palabra. é doce receber a palavra, comer a palavra, querer a palavra. Y les he dicho, E é dito: es necesario que profetices importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. mensaje profético. A mensagem profética final da parte de Deus é essa. Y el que se come ese E librito, quem comer esse livrinho, pois será um mensageiro que profetizará todas as coisas que hão de vir sobre a terra, sobre a raça humana. Será quem profetizará sobre a fé para o rapto, sobre todas as coisas que tem que ver para a transformação e rápido. E será também quem profetizará ou falará sobre as coisas que vão estar acontecendo no meio da igreja. E será de acordo ao que foi profetizado com o que Deus falou. E também estará profetizando as taças e as pragas, os juízos, acerca de todas esas falando sobre todas essas coisas terríveis que virão sobre a terra, porque é necessário que profetizes sobre muitos povos, nações e línguas e reis. Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao 11. E Apocalipse 11, temos os ministérios dos dois ungidos, ou das duas oliveiras, Apocalipsis 11, verso ou das duas oliveiras. Apocalipse 11, versículo 1 ao 14, profetizando. 11, 15 al 19. E Apocalipse 11, 15 ao 19. Quando o último anjo ou o sétimo anjo tiver tocado a trombeta, então ocorrerá algo muito importante. Cuando haya E aí, quando tiver terminado, o reino deste mundo vão passar a mão do nosso Senhor e do seu Cristo, de Dios Jesucristo, de Deus e seu Cristo. Dios va E Deus vai julgar e dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos justos e aos santos, e de destruir os que destroem a terra. Aí tem o juízo divino sobre a terra, sobre o reino dos gentios, sobre todos os sistemas. vean todas las cosas Essa mensagem profética, vejam, todas as coisas que estará falando, cobrirá. Tudo o que Deus tiver que falar, vai falar sobre essa mensagem. y por consiguiente E através de quem comer o livrinho que estava selado e que foi aberto. E, consequentemente, haverá uma bênção grande para a igreja noiva do Senhor. aparece un ángel con Apocalipse, capítulo 7, aparece um anjo com o selo do Deus vivo, ou seja, manifestado, com o Espírito Santo nele manifestado. E isso un hombre será que recibe um homem que recebe a estrela da manhã, porque ao que vencer, ele diz, entre las cosas que le entre as coisas que lhe dará de la mañana. a estrela da manhã. Y Cristo dice, E Cristo esa diz, isso em Apocalipse 2, versículo 26 ao 28. Apocalipsis 22, 16 dice, E Apocalipse 22, 16 diz, para daros testimonio eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho de la raíz dessas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. ¿Qué le va a dar al vencedor cuando le dice que le va a dar la O que vai dar ao vencedor quando diz que ele vai lhe dar a estrela da manhã? Pois vai dar Cristo, vai ter Cristo nele, vai ter Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo nele se manifestando, cumprindo as promessas divinas para o nosso tempo. la estrella de la mañana? Por isso, ao lhe dar a estrela da manhã, que é o Espírito Santo, a coluna de fogo, também lhe estará dando o título de propriedade que o traz o anjo do pacto, o Espírito Santo. Va a estar E tudo vai estar nesse instrumento que Deus vai ter el día posterior. para o último dia. Es el mismo que en Apocalipsis capítulo É o mesmo que em Apocalipse capítulo 14, versículo do 1 ao 7 aparece. los 144 Quando aparecem os 144 el monte de Sion, 44 mil, com o cordeiro no monte de Sião, e com o nome do seu pai e do cordeiro em suas testas. E aparece também um anjo com o evangelho eterno para pregá-lo aos moradores da terra, a toda nação, povo, gente língua diciendo e gente, e dizendo com grande voz: y dadle honra, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Ele vem anunciando que o juízo divino el juicio divino ha llegado
A hora do juízo divino chegou. O tempo para o juízo divino chegou. E recomenda que deem glória e honra e que adorem a Deus e que sirvam a Deus. E aí temos o anjo com o selo do Deus vivo, o mensageiro com o Espírito Santo, profetizando sobre muitos povos, nações e línguas e reis. E tudo isso o estaremos vendo e, consequentemente, estaremos vendo o cumprimento dessas promessas e o efeito que trará o cumprimento dessas promessas. Portanto, estejamos bem agarrados da palavra do Senhor, sabendo que a última oportunidade de misericórdia vem para a humanidade sob os ministérios de Moisés e Elias. Já não do ministério do sétimo anjo, porque seu tempo já terminou e sua era também terminou. Para ter claro que a última oportunidade de misericórdia sob os ministérios das duas oliveiras, vamos ler a página 369 do livro dos selos, onde diz: parágrafo 206. Ou 205 em diante, que diz: já em breve será tempo para que aconteça tudo isso do sexto selo. E quando isso acontecer, será o fim. E nessa hora a noiva já teria subido. A rainha já estará em seu lugar. Enquanto isto acontece sobre a terra, ela estará lá, celebrando as bodas com o rei. E então os remanescentes de Israel, que são, pois, os 144 mil, é selado e preparado para sair. E neste tempo começam a se estremecer as forças da natureza. Que tempo! Agora, notemos nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que fizeram gozação e riram da pregação da palavra vindicada de Deus, do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagre. Escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes zombaram, porque agora podiam ver o que vinha e diziam: esconda-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra e agora estavam ali. Agora estava ali a palavra encarnada, o verbo, a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. E por que não se arrependeram? Não puderam, já era demasiadamente tarde. Eles conheciam muito bem o castigo que o esperava, tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e escutaram todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas tinham rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. Veio? Quando é que a humanidade rejeita a misericórdia de Deus pela última vez? Sob o ministério de Moisés e Elias. E quando a pessoa rejeita a misericórdia de Deus, rejeita a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense. E agora podemos ver o que está assinalado para acontecer no meio da igreja e depois no meio do povo hebreu. E agora podemos ver porque no tempo do precursor da vinda do Senhor não se podia tratar com o povo hebreu. Porque Deus tem em seu programa a forma em que Ele vai tratar com o povo hebreu. Tem que ser de acordo com a palavra, de acordo com o tempo e de acordo com o mensageiro que Deus tem para tratar com o povo hebreu. E tem que ser de acordo com a promessa das duas oliveiras. A promessa da vinda de Elias em sua quinta manifestação, não em sua quarta manifestação. Na página 408 do livro dos selos,
e 49. página 449. Cuando Aí ele el pergunta, cuarto Elías quando será el mismo o quarto Elias que, vamos a leerlo aquí, será o mesmo que, vamos ler aqui, párrafo 136, parágrafo 136 da página 408, a pergunta 17 que diz: Irmão Branham, é o sétimo anjo com o espírito de Elias, o mesmo Elias enviado aos 144 mil judeus durante os 3 anos e meio da tribulação, depois do rapto? no, no es el mismo. Alguns estamos enrolados com este Lo ensinamento. dejó el ángel ir, Não, não é o mesmo. sencillo como eso. Por isso o anjo não o deixou ir. Son dos distintos. Tão simples assim, são 2 homens distintos. El cuarto Elías, O quarto Elias não é o quinto el Elias, tercer Elías, como o terceiro Elias não é o quarto Elias, e como o segundo Elias, que foi Eliseu, não é o terceiro Elias, e como o primeiro Elias não é o segundo Elias, Eliseu. São homens diferentes em diferentes tempos, diferentes etapas ou eras do programa divino. siempre será un hombre, Sempre será um homem, pero con el espíritu. mas com o espírito e virtude de Elias, operado pelo Espírito Santo. Está esperando la O venida povo hebreu está esperando a vinda de Elias, que no es el mismo Elías, mas sabem que não é o mesmo Elias, literalmente, mas um homem na qual Deus operará o ministério de Elias. y cuando el espíritu de Elías se E vino sobre quando o espírito de Elias veio sobre um homem chamado João Batista, também não foi Elias. y el hombre, E o homem, o sétimo anjo, o mensageiro enviado no final da era de Laodiceia, não será Elias literal, será, a su pueblo. ou melhor, um gentil ao seu povo. Então o espírito de Elias vindo nesta ocasião a este povo será um judeu, porque sempre alguém é enviado ao seu próprio povo. Essa é a minha revelação. William Branham. Essa é a revelação do reverendo William Branham. Así es que el Assim pueblo que de la o iglesia del Señor povo, no va a estar esperando a igreja do Senhor, el quinto Elías não vai estar esperando viniendo, o quinto Elias vindo e sendo novamente o sétimo mensageiro gentil. da igreja gentia na sétima era. Ahora ese ministerio de Agora, Moisés y Elías estará en el esses ministérios de Moisés e Elias estarão na igreja, porque como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, lo trajeron a os gentios o levarão aos judeus. que son tipo y figura O trouxeram os gentios por meio de Pedro e Paulo, que são tipo e figura de Moisés e Elias. E por meio dos ministérios de Moisés e Elias, que estarão operando regresará a los judíos. na igreja do Senhor, pelo Espírito Santo, o evangelho retornará aos judeus. Será o evangelho do reino retornando aos judeus, assim como o evangelho da graça veio aos gentios. De la venida del E Señor allá então é que eles compreenderão o mistério da vinda do Senhor lá 2000 anos atrás, o mistério do evangelho da graça. y ahora ellos Tudo isso entenderão sobre o evangelho do reino. E agora, eles estarão recebendo o evangelho do reino, que é a mensagem para eles, porque Deus trata com o povo hebreu como nação, y como individuos e com os gentios trata como indivíduos, e como indivíduos é que Deus trata sobre a dispensação da graça. Que Deus abençoe e os guarde, les continúa e os continue usando grandemente em sua obra, dando el conocimiento del programa e os enchendo do conhecimento do programa divino para o nosso tempo. que quedé con Era uma saudação un saludito para que todos fiquei pero el saludito se nos volvió com Miguel, uma saudação para todos vocês, mas a saudação já nos tornou uma saudação de muitos minutos, e por isso não quis usar ya que eran unas esse outro lugar. E o deixamos aí quietinho, já que eram umas palavras na reunião de ministros. Mas dentro de alguns minutos já estaremos novamente com toda a congregação. y que ahora es E para que hora? E que horas são? así que dentro de algunos minutos Assim que dentro de alguns minutos continuaremos. ¿de cuántos minutos? Dentro de quantos minutos? Dentro de 45 Dentro de 45 minutos.
continuaremos com todos. Jesucristo Jesus Cristo libertando o que o inimigo atou. É o tema para a noite. E o tema que estava para os ministros, esse tema já leva mais de 30 anos pendente e não o vamos dar aqui. Isso talvez seja na Carpa Catedral, talvez. Mas enquanto isso, nas reuniões de ministros, aproveitem escutando as mensagens, porque isso os vai preparar. Se ao invés de aproveitar escutando a mensagem, as mensagens, fica alguns de vocês falando. Você então é responsável de se são preparados ou não para receber o que vai ser revelado. Por isso é que Miguel sempre nas reuniões de ministro diz: vocês continuem escutando a fita no que nos chegamos. Portanto, aproveitem assim, cantar, pois cantem o que vão cantar, 1 ou 2 cânticos e depois aproveitem escutando, porque para isso vem, e dando lugar que continue alimentando a alma, e a fé continue se alimentando e crescendo. E dizem os discípulos: nos aumente a fé. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra, e pelo ouvir vai aumentando a fé. Portanto, aproveitem, aumentando a fé. Querem que Deus lhe aumente a fé? Pois palavra sobre palavra, para que a fé aumente, porque a fé é revelação, e assim a fé vai crescendo, à medida que a revelação vai vindo. Assim que as células da fé vão se multiplicando, e então tem uma fé maior, cresce a fé, assim como pelo alimento, as células se multiplicam e crescem, células sobre células. Se não comem, pois não há células que possam se multiplicar. As que têm, morrem e se acabou a vida. Mas se comer, então vão se multiplicando, crescendo as células e fortalecendo as células com alimento. Aproveitem bem o tempo para que assim estejam preparados. Quando este mistério de que tinha aqui para mim, a dualidade do segundo Adão, o grande mistério de Cristo e sua igreja, esse mistério vai ser aberto sob o 7º selo. Está ligado ao 7º selo. Está ligado a todo o programa de Deus correspondente a este tempo final. Portanto, orem muito por essas bênçãos que Deus prometeu e estejam atentos escutando a palavra, para que quando for aberto o mistério não tropecem, porque sempre tropeça quem não está preparado. E quem está preparado e sua fé está bem fortalecida, bem aumentada, a única coisa que poderá dizer: eu esperava que isso fosse assim. Assim que Deus abençoe e os guarde. E deixo vocês com o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim para terminar nossa parte nesta ocasião. Deus abençoe e guarde a todos.